Olá, meus queridos. Sejam bem-vindos ao canal Palavra da Fé. Talvez você tenha chegado até aqui com o coração acelerado, a mente cansada e uma urgência que não sai do pensamento. Às vezes, é justamente na noite, quando tudo silencia, que o peso parece aumentar. Mas existe um paradoxo espiritual poderoso. É no silêncio que Deus costuma falar mais alto, e é quando tudo parece travado que o céu começa a se mover. Existe uma verdade que transforma a forma de orar. Quem aprende a orar com fé nunca enfrenta a urgência sozinho. Mesmo quando a resposta ainda não chegou, a presença de Deus já começa a reorganizar o interior, trazendo paz interior onde antes havia medo. Esta não é apenas mais uma oração, é um convite para alinhar o coração, fortalecer a fé e permitir que Deus haja de forma imediata, no tempo certo e do jeito certo. Se existe hoje uma situação pedindo um milagre urgente, seja na vida emocional, espiritual ou até financeira, permanece aqui. Ao longo dessa oração, algo vai se ajustar por dentro, a fé vai ser ativada e o descanso vai tomar o lugar da ansiedade. Há respostas que começam antes mesmo de serem vistas. E essa noite pode marcar exatamente esse início. Agora é tempo de desacelerar. Respira fundo, solta os pensamentos que ainda estão acelerados e permite que essa oração poderosa envolva o teu coração como um descanso vindo do céu. A noite chega como um convite silencioso para entrar na presença de Deus, onde a alma encontra paz interior e o peso do dia começa a perder força. Quando o coração se aquieta, o cuidado do Senhor se torna mais perceptível. Mesmo depois de um dia cheio de pressões e urgências, Deus continua presente, atento a cada detalhe. No silêncio da noite, há refúgio no Senhor e abrigo sob sua proteção divina. A mente aprende a descansar quando entende que não precisa resolver tudo agora. O descanso não é ausência de problemas, é confiança entregue nas mãos certas. Se esse momento está te ajudando a desacelerar e confiar, inscreva-se no canal Palavra da Fé e permaneça caminhando nesse ambiente de fé e fortalecimento espiritual. Antes de seguir, faça uma oração simples aí onde você está. Senhor, eu entrego este dia em tuas mãos. Esse pequeno gesto abre espaço para uma fé inabalável, preparando o coração para responder com confiança às situações que ainda pedem resposta. Quando algo aperta, a primeira reação costuma ser o medo, a pressa, a inquietação. Mas aqui, neste momento, a fé é chamada a ocupar o lugar da ansiedade. A fé verdadeira não nasce do desespero. Ela se levanta a partir da presença de Deus e se transforma numa resposta consciente. É nesse ponto que o coração aprende a confiar, mesmo quando tudo pede uma solução imediata. A fé inabalável não é grito, não é agitação, não é emoção passageira. Ela é decisão interior. É escolher crer na promessa de Deus quando os olhos ainda não veem saída. A palavra ensina que Deus age além do que é visível, além do que é lógico, além do que parece possível agora. Quando a fé se ativa, o coração sai do lugar do pânico e se reposiciona no centro da vontade do Senhor. Se a situação exige um milagre urgente, faça algo simples e poderoso ainda hoje. Declare em voz baixa, mas com convicção: Senhor, eu confio em Ti. Repita isso quantas vezes for preciso. Esse tipo de oração curta fortalece o espírito, traz fortalecimento espiritual e abre espaço para o livramento que vem do céu. A fé não espera tudo se acalmar para agir. Ela se manifesta exatamente quando a pressão aumenta, e é aí que algo começa a mudar por dentro. A palavra de Deus é o chão firme onde o coração cansado encontra sustentação. Quando tudo parece instável, é a promessa de Deus que mantém a fé de pé. A Escritura lembra que o Senhor faz infinitamente mais do que se pode pedir ou imaginar, e essa verdade não perde força com o tempo. Ela permanece viva, mesmo quando a resposta ainda não chegou.
Há noites em que o clamor sai quase em silêncio, mas ainda assim é ouvido. A promessa não depende da intensidade da voz, e sim da confiança do coração. Deus não está limitado pelo tempo, nem pelo tamanho do problema, nem pelas circunstâncias. Quando essa verdade desce para o interior, a oração poderosa ganha raízes profundas e a esperança volta a respirar. Uma prática simples ajuda muito nesses momentos. Escolha um versículo e declare antes de dormir. Pode ser algo como: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", ou "Entrega o teu caminho ao Senhor e confia". Essas declarações fortalecem a fé inabalável, trazem paz interior e alinham a mente com aquilo que Deus já prometeu. Quando a promessa sustenta o clamor, o coração começa a perceber que algo já está sendo preparado por dentro. Antes de qualquer mudança visível, algo começa a ser ajustado por dentro. O milagre não nasce do lado de fora. Ele começa no coração que escolhe confiar. Quando a confiança se firma, a alma encontra paz interior, mesmo sem respostas imediatas. Essa paz não é passividade, é sinal claro de que a presença de Deus já está agindo no invisível. Quando o interior se alinha com Deus, a forma de enxergar a situação muda. O problema continua ali, mas já não governa as emoções. O coração passa a descansar sob a proteção divina e a ansiedade perde espaço. É nesse ambiente que o Espírito Santo trabalha com liberdade, gerando fortalecimento espiritual e preparando o terreno para o agir do Senhor. Uma atitude simples ajuda nesse processo. Antes de dormir, agradeça por algo que ainda não aconteceu. Diga: "Senhor, obrigado porque o Senhor está cuidando disso". Esse tipo de oração ativa a fé e transforma o interior em solo fértil para o livramento e para a manifestação do milagre. Quando o coração muda, tudo ao redor começa a se reposicionar, e o próximo passo aprofunda ainda mais essa entrega. Chega um ponto da oração em que o coração entende que não precisa mais controlar tudo. A entrega acontece quando se confia os caminhos ao Senhor com sinceridade, sem reservas. Confiar na vontade de Deus não é desistir do milagre, é descansar na certeza de que Ele sabe exatamente o que está fazendo. Nesse lugar de entrega, a alma encontra refúgio no Senhor e experimenta um alívio que não vem da lógica humana. A vontade de Deus nunca chega vazia. Ela carrega propósito, amor e direção. Mesmo quando o entendimento é limitado, a presença de Deus sustenta e conduz com segurança. É como uma criança que dorme tranquila porque sabe que alguém maior está cuidando de tudo. Essa confiança gera paz interior, quebra o peso da ansiedade e fortalece a fé de forma profunda e estável. Uma prática que ajuda muito aqui é declarar antes de dormir: "Senhor, seja feita a tua vontade porque ela é boa". Essa simples oração alinha o coração, traz fortalecimento espiritual e abre espaço para as bênçãos do Senhor se manifestarem no tempo certo. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: "Eu confio na vontade de Deus". Essa declaração pública fortalece a fé e encoraja outros a também descansarem, porque a jornada continua se aprofundando. O coração encontra descanso quando escolhe ser sincero diante de Deus. Reconhecer falhas não gera condenação, gera cura. A graça do Senhor abre espaço para a limpeza interior, removendo pesos antigos, culpas acumuladas e pensamentos que ferem a alma. Onde há arrependimento verdadeiro, a cura espiritual começa a fluir com leveza. O perdão de Deus restaura a comunhão e protege a mente contra a confusão e ansiedade. A proteção divina também se manifesta quando o interior é alinhado com a verdade. Deus não expõe para ferir, Ele revela para curar. Quando a misericórdia é recebida com humildade, o coração se fortalece e a paz interior volta a ocupar o lugar que sempre foi seu.
Um gesto simples pode ajudar nesse momento. Em silêncio, diga: Senhor, limpa meu coração e renova minha mente. Essa oração curta, feita com sinceridade, libera fortalecimento espiritual e restaura a sensibilidade da alma. A restauração interior prepara o caminho para apresentar com confiança aquilo que ainda precisa de uma resposta urgente diante de Deus. Agora é o momento de colocar a necessidade diante do Senhor sem medo e sem rodeios. Nada precisa ser maquiado ou explicado demais, porque Deus conhece cada detalhe antes mesmo das palavras saírem. A oração poderosa nasce quando o coração fala com verdade e fé, confiando que a presença de Deus alcança exatamente o ponto onde a resposta precisa acontecer. A causa urgente pode ter nome, data, valor, pessoas envolvidas e até consequências que tiram o sono. Ainda assim, nenhuma dessas coisas passa despercebida aos olhos do Pai. Quando essa entrega acontece, a fé deixa de ser expectativa distante e se torna confiança ativa. A promessa de Deus sustenta o clamor e mantém viva a certeza de que o agir do Senhor não se atrasa. Uma atitude prática ajuda muito aqui. Apresente a causa em uma frase clara durante a oração, como: Senhor, entra com tua providência nessa situação. Repita isso com calma, sem pressa. Esse exercício fortalece a fé inabalável, gera fortalecimento espiritual e prepara o coração para descansar, mesmo antes da resposta visível chegar, porque o cuidado de Deus já começou a se mover. Enquanto Deus trabalha nos bastidores, a paz começa a ocupar o coração. Não é uma paz fabricada, é paz interior que nasce da confiança. A ansiedade vai perdendo força quando se entende que o controle não está nas próprias mãos, mas sob a proteção divina. Mesmo no silêncio, a presença de Deus permanece ativa, organizando o que ainda não é visível. Há um descanso que só vem quando a fé aceita esperar. Esperar não é paralisar, é confiar. Nesse tempo, o coração aprende a respirar melhor, a dormir melhor, a pensar com mais clareza. A fé inabalável sustenta a esperança, enquanto o Senhor trabalha com precisão, alinhando pessoas, tempos e caminhos para o livramento certo. Uma prática simples ajuda a manter essa paz. Sempre que a mente tentar correr para o medo, repita um versículo curto, como "O Senhor pelejará por mim". Essa declaração acalma o interior, fortalece o espírito e mantém a confiança ativa. A paz se torna sinal de que Deus está no controle, e esse controle abre espaço para interceder também por outros corações que caminham junto. Neste momento, a oração se amplia e alcança todos que estão conectados agora, perto ou longe. A presença de Deus não conhece limites de espaço nem barreiras humanas. Cada coração que ora junto é tocado pela mesma graça, pelo mesmo cuidado e pela mesma proteção divina. Nenhuma lágrima passa despercebida aos olhos do Senhor. Há pedidos que foram escritos, falados e até aqueles que ficaram guardados em silêncio. Deus conhece todos. Ele alcança quem está enfrentando dores emocionais, quem luta por cura espiritual, quem precisa de livramento e quem busca apenas um pouco de paz interior para continuar. A intercessão une corações e fortalece a fé coletiva, criando um ambiente de descanso e esperança. Se puder, coloque o nome de alguém em oração agora, mesmo que seja em pensamento. Diga: Senhor, visita essa vida. Esse gesto simples carrega poder e libera fortalecimento espiritual, tanto para quem ora quanto para quem é alcançado. Quando a oração se torna coletiva, o cuidado de Deus se manifesta de forma ainda mais profunda, preparando o coração para receber provisão, proteção e direção. A oração também alcança o sustento do lar, as decisões do dia a dia e a forma como se lida com o dinheiro. Deus é aquele que provê com equilíbrio, trazendo prosperidade financeira sem perder a paz,
sabedoria financeira sem peso e dinheiro abençoado sem culpa. Quando o coração se alinha com o Senhor, a provisão deixa de ser motivo de ansiedade e passa a ser fruto de confiança. A proteção divina se estende sobre a casa, sobre as escolhas e sobre a mente. Mesmo diante de críticas ou incompreensão, a fé é fortalecida para permanecer firme. Deus ensina a caminhar com mentalidade próspera, discernindo quando avançar, quando esperar e quando dizer não. Esse cuidado gera fortalecimento espiritual e sustenta o coração em tempos de pressão. Uma atitude prática faz diferença aqui. Antes de qualquer decisão financeira, faça uma oração curta pedindo direção. Diga: Senhor, guia minhas escolhas. Isso promove cura financeira, crescimento financeiro e liberdade financeira no tempo certo. Se essa parte falou com você, escreva nos comentários: confio que Deus é meu provedor. Essa declaração fortalece a fé e encoraja outros a confiarem, enquanto o caminho segue para um encerramento cheio de gratidão. Chegar a esse momento é reconhecer que Deus esteve presente em cada palavra, em cada silêncio e em cada entrega feita aqui. A gratidão nasce naturalmente quando o coração percebe que não está sozinho. Mesmo antes de ver a resposta, agradecer já é um sinal de fé inabalável e confiança na promessa de Deus. A alma descansa porque sabe que o Senhor está agindo agora. A gratidão muda o ambiente espiritual. Onde antes havia peso, nasce leveza. Onde havia dúvida, surge paz interior. A oração poderosa não termina quando as palavras cessam. Ela continua ecoando no coração ao longo da noite. Esse descanso é sinal de proteção divina, um cuidado que envolve mente, corpo e espírito enquanto o Senhor trabalha. Antes de dormir, faça uma declaração simples: obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de mim. Essa atitude fortalece o espírito, libera fortalecimento espiritual e mantém a fé ativa além deste momento. A noite segue tranquila, o coração permanece seguro e algo novo já começa a ser preparado para o próximo passo dessa caminhada. Nada pode vencer um coração que é sustentado por Deus. A identidade espiritual se firma quando se entende que a vida não é guiada pelo medo, mas pela presença de Deus que fortalece, protege e direciona. Quem confia no Senhor não caminha sozinho, caminha guardado, amparado e envolvido pela proteção divina, mesmo quando os desafios tentam intimidar. O impossível perde força diante da fé alinhada com o céu. A fé inabalável lembra que o valor de uma vida não está nas circunstâncias, mas no cuidado constante do Pai. Cada passo é acompanhado, cada lágrima é vista, cada oração é considerada. Esse entendimento gera paz interior, segurança e coragem para enfrentar um novo dia com esperança renovada. Antes de descansar, declare com convicção: sou guardado por Deus e nada foge do seu controle. Essa declaração fortalece o espírito, ativa o fortalecimento espiritual e sela a noite com confiança. O coração permanece firme, a mente repousa tranquila e a jornada segue preparada para um novo amanhecer sob o cuidado fiel do Senhor. Agora que essa oração percorreu o coração, a pergunta que fica é simples, mas profunda: o que vai mudar a partir daqui? Fé não é apenas sentir algo bonito no momento da oração, é escolher viver de forma diferente depois dela. É dormir confiando, acordar crendo e caminhar sabendo que Deus já está agindo, mesmo quando os olhos ainda não veem. A oração poderosa continua ativa quando as atitudes acompanham a fé. Talvez seja a hora de soltar um controle excessivo, perdoar alguém, mudar a forma de falar sobre os problemas ou até reorganizar decisões financeiras com mais sabedoria financeira e menos medo. Que tal começar declarando promessas ao longo do dia, mantendo um versículo no coração ou separando alguns minutos diários para silêncio e entrega?
Essas práticas fortalecem a fé inabalável, promovem cura espiritual e criam um espaço para prosperidade financeira, liberdade financeira e paz verdadeira. Agora eu te pergunto, em que área da sua vida você mais precisa confiar em Deus a partir de hoje? O que o Espírito Santo tocou aí dentro enquanto você acompanhava essa oração? Escreve nos comentários, porque verbalizar a fé é um passo importante de mudança. E se essa mensagem falou com você, se inscreve no canal Palavra da Fé e ativa as notificações. Aqui, noite após noite, a gente aprende a descansar, confiar e viver guiado pela presença viva de Deus.